Bom, nós na primeira parte de nosso seminário vimos alguma coisa em relação à Terra. Vimos que a Terra, na realidade, é relativamente insignificante perto da grande obra que é o universo no qual nós estamos contidos. Apesar de ser um globo que pesa 6 sextilhões de toneladas, ele, na verdade, gira ao redor do Sol a 30 quilômetros por segundo. Ele, na verdade, não é dos maiores planetas do sistema, assim como o Sol também não é das maiores estrelas que aí estão dentro da construção divina, não é? Nós vimos que o universo tem extensões assim inimagináveis, a nossa cabeça não consegue alcançar, talvez, a, assim, os limites numéricos que nos separam do ponto em que nos encontramos dos limites, talvez, derradeiros do universo. Não é? E nós vamos hoje falar um pouquinho sobre a humanidade. Nós vamos partir justamente do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3, de uma afirmação de Jesus que ganhou, graças ao Espiritismo, uma assim interpretação que nos dá a entender o que Jesus realmente quis dizer com crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Realmente é difícil a gente imaginar que somente a Terra, dentro dessa construção cujos limites se estendem além do nosso entendimento, seja o único planeta habitado por seres ditos humanos. De uma forma atrevida, de uma forma ousada, o Espiritismo, lá nos 150 anos atrás, quando ele surge, obtém, através da espiritualidade superior, nos questionamentos feitos por Allan Kardec, várias informações em relação a essas humanidades que se espalham aí pela obra de Deus. Mas antes de avançarmos na compreensão disso, vamos ver com que autoridade Jesus havia de dizer aquilo que disse lá, registrado, conforme registrado por João. Né? Primeira coisa é que Jesus é apontado por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, como o responsável pelo planeta desde a sua formação há 4,6 bilhões de anos. Ele, na verdade, seria um espírito puro já quando da formação desse planeta, ou seja, está muito distante da nossa condição atual do ponto de vista evolutivo, não é? Já que tudo tende para o progresso. Então nós encontramos também em João, no mesmo evangelho que tem duas possíveis origens, né? Uma é a origem aventada aí pelos nossos irmãos ortodoxos e outra pelos católicos ditos ocidentais, né? Mas Jesus teria dito, ou melhor, João teria dito a respeito de Jesus o seguinte, lá no versículo 2 e 3 do Evangelho do João. Falando a respeito de Jesus, ele diz que ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E também no versículo 10 do mesmo Evangelho, João diz o seguinte, que Jesus estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Com uma diferença aí de quase 20 séculos, o Emmanuel vem nos dizer mais ou menos a mesma coisa, não é? Colocando Jesus realmente não na condição daquela figura mística, naquela figura operadora de milagres, como muitas correntes religiosas entendem. Ele, na realidade, é um espírito realmente superior em relação à grande maioria de habitantes do nosso planeta. Bom, a Terra, segundo dizem os nossos irmãos astrônomos em relação à questão da humanidade, ele supõe que 67% da Via Láctea, ou seja, 130 bilhões de planetas, tem características semelhantes àquelas que, na verdade,
fazem parte aí da Terra. Até agora, os nossos astrônomos conseguiram identificar cerca de 280 planetas em condições parecidas com a do nosso planeta, capaz, portanto, de possuir humanidade. E nós só estamos nos referindo à humanidade do ponto de vista material, não é? Já que do ponto de vista das dimensões extrafísicas, dos planos e subplanos, dos universos paralelos, muitas outras características e condições talvez existam. Kardec, em relação à questão das humanidades que compõem os diferentes planetas, indagou dos espíritos se todos os globos que circulam no espaço são habitados. E a resposta foi clara e objetiva: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Questão 55 do Livro dos Espíritos. Ele também indaga dos espíritos se a constituição física dos diferentes globos é a mesma. E ouve dos espíritos que não. Eles não se assemelham de modo algum, lá na questão 56. E por fim, na questão também 56, numa subpergunta, ele indaga: a constituição física dos mundos não sendo a mesma para diferentes, ou melhor, para todos, seguir-se-á tenham organização diferente os seres que o habitam? E a resposta também é clara e objetiva: sem dúvida. Como para vós os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Voltando a uma questão já colocada na vez anterior, nós ouvimos do Kardec a seguinte informação. Ele indaga se o vazio absoluto existe em alguma parte do espaço. E a resposta é não, nada é vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e instrumentos, na questão 36 do Livro dos Espíritos. Chico Xavier, mais à frente, iria nos dar a seguinte imagem que é bastante interessante. A lente humana é o olho humano ampliado. Estamos limitados, por enquanto, a dimensões vibratórias da matéria em nosso plano de ação, como o nosso campo mental ajustado às impressões que somos capazes de perceber. A respeito das humanidades, o Kardec nos apresenta lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nas diferentes mensagens, nos diferentes comentários, sobretudo de Santo Agostinho, que existe uma hierarquização entre os mundos. Há os mundos inferiores, os mundos intermediários e os mundos superiores. E ali a gente abstém a seguinte informação, que nos mundos inferiores a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral é quase nula. Nos mundos intermediários, o bem e o mal são mesclados. Predominam um ou outro segundo o grau evolutivo dos habitantes. E nos mundos superiores, a vida é toda espiritual. Kardec ainda nos apresenta as seguintes informações. Ele apresenta uma classificação dos mundos segundo o estado dos habitantes e sua destinação, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Ele fala que existem os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos, os mundos de expiação e provas, onde há um predomínio do mal, e os mundos de regeneração, que servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Em relação a esses mundos felizes, ele diz que ali o bem supera o mal. E também ele fala que existem os mundos superiores, habitados pelos espíritos puros, onde o bem reina absoluto. Um dado interessante que nós precisamos recuperar antes de avançarmos é a respeito do perispírito. Se a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos. E a resposta é não. Ela é mais ou menos etérea. Passando de um mundo para o outro, o espírito se reveste da matéria própria de cada um. Kardec apresenta-nos também uma escala espírita. Ele diz que o plano em que nos encontramos é constituído pelos espíritos encarnados. E ele fala que nessa classificação devem ser levadas em consideração, ou são levadas em consideração, o grau de adiantamento,
as qualidades adquiridas e as imperfeições a despojar. Dentro disso, ele divide essa escala em algumas ordens, na terceira, na segunda e na primeira. A terceira ordem é onde poderíamos encontrar os espíritos imperfeitos. Ela se divide em 5 classes. Na 10ª classe estão os espíritos impuros. São aqueles inclinados ao mal, fazendo dele objeto de suas preocupações. Na 9ª classe, os espíritos levianos. São os ignorantes, maliciosos, inconsequentes e os zombeteiros. A 8ª classe, os espíritos pseudo-sábios. São aqueles cujos conhecimentos são bastante amplos, crendo saber mais do que sabem. A 7ª classe são os espíritos neutros, aqueles que se inclinam tanto para o bem como para o mal. A 6ª classe são os espíritos batedores e perturbadores. Eles podem pertencer a todas as classes da terceira ordem. Na segunda ordem, nós temos os bons espíritos, são 4 classes. A 5ª classe são os espíritos benevolentes. Sua qualidade dominante é a bondade. A 4ª classe é os espíritos sábios. Se distinguem pela extensão dos seus conhecimentos. A 3ª classe são os espíritos de sabedoria. Caracterizam-se pelas qualidades morais de natureza elevada. A 2ª classe são os espíritos superiores, que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Em todas essas ordens há a predominância do espírito sobre a matéria. Por fim, nós temos a primeira ordem, são os espíritos puros. A primeira classe tem uma classe apenas. Nessa classe estão os que percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Gozam de inalterável felicidade. Dando-nos uma ideia do que constitui as humanidades desses diferentes planetas, nós vamos encontrar na Revista Espírita de março de 1858 a seguinte informação, que em Marte, esse planeta seria um planeta inferior à Terra, e ele seria habitado pelos espíritos impuros da 9ª classe. A Terra, existem apenas espíritos da terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo, que são características dos espíritos da terceira ordem, e parte insignificante da 9ª classe, que são os benevolentes e cultos. Temos em Mercúrio e Saturno os bons espíritos em grande número, que impõem uma ordem social mais perfeita, relações menos egoístas e, consequentemente, condições de existência mais feliz. Na Lua e Vênus nós temos mais ou menos o mesmo grau, mais adiantados que Mercúrio e Saturno. Chico Xavier nos disse, inclusive, alguma coisa interessante sobre a Lua, né? Que lá existem muitos espíritos em trânsito entre as condições de desencarnados e encarnados, se preparando para voltar. Urano e Netuno, espíritos das primeiras classes e da terceira ordem, são espíritos pseudo-sábios e neutros, e grande maioria da segunda, que são a predominância do espírito sobre a matéria e desejo do bem. E Júpiter, apenas espíritos da segunda ordem, são benevolentes, cultos, sábios, superiores. Reina absoluto o bem e a justiça mais adiantados física e moralmente. Sobre Júpiter, na revista de abril de 1858, nós vamos encontrar uma mensagem bastante interessante de um pintor chamado Bernard Palissy, que teria vivido na França mesmo, tempos antes da codificação, que através de um médium chamado Victorien Sardou, não apenas trouxe informações interessantes numa entrevista longa que Kardec reproduz na revista espírita citada, mas também construiu algumas pranchetas, algumas ilustrações daquilo que seria a Casa de Mozart, que foi inclusive reproduzida na primeira edição brasileira da Revista Espírita. Mas uma questão bastante interessante é a de número 67 dessa entrevista, e ele ouve a seguinte pergunta de Kardec: se o povo mais adiantado da Terra fosse transportado para Júpiter, que posição ocuparia? E Bernard diz o seguinte: a que entre vós é ocupada pelos macacos.
que é aliás, uma dica, né, para nós que nos achamos tão evoluídos, né? Chico Xavier diz que a própria Lua, como já dissemos há pouco, supostamente deserta, possui imensos educandários ali sediados para benefício de milhares de criaturas sem o corpo terrestre. Isso foi dito lá na Folha Espírita, na sua edição de novembro de 1976. Algumas revelações importantes que o Espiritismo nos dá a respeito das humanidades. O progresso é uma das leis da natureza e coisa alguma permanece estacionado. Cada planeta é um estágio, oferecendo elementos de progresso necessários para a evolução do espírito que nele encarna. O grau de evolução em que se enquadra o planeta é revelado pelo estado evolutivo em que se encontram seus habitantes. Sobre a Terra não está toda a humanidade. A Terra é um dos tipos de mundo de expiação e provas. Eles são de uma variedade infinita. O mundo dos espíritos que rodeia os planetas experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados. Sobre emigrações e imigrações de espíritos, nós vamos encontrar lá no livro A Gênese, capítulo 11, a seguinte informação. Há espíritos, ou melhor, há emigrações e imigrações individuais ou coletivas de um mundo para outro, resultando na introdução na população de um deles de elementos inteiramente novos. Diz, esse dado é bastante curioso, novas raças de espíritos misturam-se às existentes, constituindo-se em novas raças de homens. Em chegando ao novo mundo, os espíritos integram-se a princípio à população espiritual, depois encarnam-se como os outros. Há também a seguinte informação, só necessitam de que novos corpos sejam criados para serem por eles usados, quando não existe a espécie corporal, do contrário, se servindo dos corpos já prontos para os receber. E também, por fim, a seguinte informação. Como os espíritos nunca perdem o que adquiriram em termos evolutivos, consigo trazem sempre a inteligência e a intuição dos conhecimentos que possuem e que faz com que imprimam o caráter que lhes é peculiar na raça corpórea que venham animar. E, por fim, nós temos também uma informação interessante. Ela foi dada por Alexandre von Humboldt, um grande intelectual do século XIX, que desencarna mais ou menos na época em que a codificação tinha sido elaborada, né? E, tomando conhecimento disso, Kardec questiona São Luís se ele poderia evocar Alexandre von Humboldt, que tinha desencarnado em Berlim, a algumas centenas de quilômetros ali de Paris, né? Obtendo a anuência do Espírito São Luís, e poucos minutos depois, Humboldt, que havia desencarnado 10 dias antes, manifesta-se meio atordoado, tal, mas dá uma série de informações interessantes, uma das quais é de que ele havia se candidatado com outros espíritos à missão que haveria de desenvolver aqui na Terra, que foi justamente a construção do conhecimento em torno da questão climática do planeta, da questão dos nossos limites geográficos, e ele esteve inserido durante 5 anos na Amazônia brasileira, pesquisando, aí ele cunhou aquele neologismo que, segundo o qual a Amazônia é o celeiro do mundo pela abundância, pela exuberância da sua vegetação e da sua fauna. E existe uma série de outras informações interessantes que poderiam ser coligidas ou pesquisadas ou estudadas lá nessa revista de julho de 1859. Bom, Emmanuel, através de Chico Xavier, nos dá algumas informações interessantes que vêm se acrescentar àquela que a ciência diz que a Terra tem 1 milhão de anos contra os 4,5 bilhões que seria o tempo de criação do nosso sistema. Emmanuel já tinha nos dito que os ciclos evolutivos da Terra se dividem em 260 mil anos, dos quais 60 a 64 mil são utilizados na reorganização da casa planetária. Depois há grandes transformações a cada 28 mil anos, né? André Luiz nos diz lá no livro Libertação que a idade da razão ela se inicia aqui na Terra há 40 mil anos atrás.
Na fase recente, nós teríamos tido duas grandes raças, cujos traços se perderam pelo seu primitivismo. Depois teríamos a raça lemuriana, um continente conhecido como Mu, que nós vimos lá no primeiro programa, com uma inteligência avançada, valores mais altos nos domínios do espírito. Depois teríamos a raça Atlante, um continente conhecido como Atlântida, uma inteligência do mundo se elevou de forma considerável, achamos-nos nos últimos períodos dessa raça, e um período que é avaliado como grande ciclo de serviço. Esse continente submergiu há 37 mil anos, partes remanescentes dessa civilização submergiram há 10.500 anos atrás, citando-se Poseidon, que nós já vimos lá no programa anterior, a partir das informações que Solon transferiu a Crítias, que reproduziu isso no seu diálogo através de Platão. Nós temos alguns sobreviventes que se fixaram no Egito, México, Guatemala, Camboja, em Angkor, conforme nós vimos lá quando fizemos alguma citação sobre o enigma do cinturão de Órion, do livro do Roberto Balval. E todos esses grupos originaram aquele que nós conhecemos como a quinta raça. Lá no livro Roteiro, Emmanuel nos fala que a população espiritual da Terra é alguma coisa em torno de 20 bilhões de almas conscientes e desencarnadas. Esse livro é de 1951-52, através de Chico Xavier. André Luiz, em 64, diria a mesma coisa, acrescentando que alta percentagem desses espíritos estão em estágios primários da razão. E as correntes migratórias em trânsito nas regiões do planeta altera constantemente o número citado. André Luiz, também no Evolução em Dois Mundos, nos fala alguma coisa sobre essa proporção da população encarnado-desencarnado. Ele diz que na mensagem Vida Social dos Desencarnados, no capítulo cujo título é esse, que 2/3 da população da Terra desencarnada, cerca de 14 milhões, estão jungidos de algum modo aos interesses terrenos, enquanto que 1/3, 6 bilhões, relativamente são enobrecidos, condutores da marcha ascensional dos companheiros que estão na retaguarda. O mecanismo através do qual isso processa é o das reencarnações, que aumentaram assim progressão geométrica a partir da segunda metade do século XX, não é? Bem como as desencarnações coletivas. Há um crescimento vertiginoso a partir dos anos 60, com a multiplicação de guerras, acidentes, doenças, fome, entre outras coisas. Voltando lá às progressões do futuro, que nós vimos no programa primeiro, vamos lembrar a doutora Ellen Wambach, que fez prospecções em 1980, entre 80 e 85, cerca de 2.500 progressões. Chet Snow usou parte desse material com aquele que também ele pesquisou para publicar em 1985 o livro Visões Coletivas do Futuro. Segundo os resultados tabulados depois, entre 2100 e 2200, 133 pessoas, divididas em 4 grupos, afirmaram que nesse período teria havido um declínio de 95% da população mundial dizimada por gigantescos cataclismas em inúmeras regiões da Terra. 5% dos progredidos se viam reencarnados por volta do ano 2100. Diz ainda que o intercâmbio espacial terá se tornado atividade de rotina, que tanto pode ser o intercâmbio daqui para fora como de fora para cá, já que todos esses OVNIs e ETs de que se falam tanto talvez possam se fazer mais presentes aqui na nossa dimensão. Desses 4 grupos, a tabulação dividiu-os na seguinte construção. 35 pessoas se diziam vivendo no espaço em constantes viagens ou em colônias orbitando em volta da Terra. 24 pessoas construíam ou constituíam o grupo 2 e diziam-se vivendo em pequenas comunidades terrenas, basicamente rurais, ou pelo menos afastadas dos grandes centros, embora sem conforto e sem sofisticada tecnologia, mostrando-se autossuficientes e até felizes. O grupo 3 era constituído de 41 pessoas. Eles diziam que estavam fazendo parte de comunidades fechadas, altamente sofisticadas tecnologicamente,
implantadas em espaços protegidos por cúpulas imensas que as mantinham isoladas do ambiente externo, usualmente árido e hostil, descontentes e indiferentes, sobrevivendo à base de alimentos industrializados, muitos deles sintetizados em laboratório, mantendo intercâmbio ativo com seres espaciais, só se aventurando fora de suas redomas coletivas por pouco tempo e protegidas por vestimentas e capacetes especiais. Por fim, o grupo 4, 33 pessoas, que diziam-se sobreviventes marginalizados pelas catástrofes, vivendo a duras penas em regiões desoladas, usualmente em ruínas das grandes cidades do passado, como que regredidas a condições de vida mais precárias que as do século XIX, dependentes de transporte animal sem o mínimo conforto e segurança. Por fim, nós avançamos, ou eles avançaram, até 2.300 e 2.500. 133 pessoas foram prospectadas nessa incursão no futuro. 13 a 15% estavam reencarnados em 2.300. A população mundial supõe-se bem maior a partir dos dados tabulados em relação ao período de 2100 e 2200. Comunidades mostram-se mais espiritualizadas, parecendo consolidadas e em expansão. Mais altos índices de longevidade, 99,6 anos, contra o período anterior, que era de 56,7 anos do século XXI. Aproximação entre os diferentes grupos e, finalmente, os marginalizados tenderiam a diminuir. Bom, Livro dos Espíritos, questão 1028. Allan Kardec reproduz a resposta de São Luís. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sob a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens do bem, cuja felicidade perturbariam. Irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento dos seus irmãos mais atrasados. No livro Memórias de um Suicida, nós encontramos Heitor de Vigo fazendo o seguinte prognóstico: está iminente e rigorosa seleção por parte da providência entre os espíritos e os homens pertencentes aos núcleos terrenos, porque o planeta sofrerá em breve o seu parto de valores, expulsando para mundos inferiores os incorrigíveis desde há 2000 anos, para conservar em seu seio apenas os mansos e os pacíficos. E Kardec, lá no Obras Póstumas, que foi publicado 9 anos depois da sua desencarnação, já tinha predito: são chegados os tempos preditos da renovação da humanidade. As instituições arcaicas afundarão em ondas de sangue. É preciso que o mundo velho seja destruído para que uma nova era seja aberta ao progresso.